Mas no PlayStation 2, Mortal Kombat lançou um jogo bem diferente que deu muito certo. Aí. Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo. Eu não lembro de jogar com o Liu Kang, não. Fala, rapaziada, vamos pra mais um react aqui do nosso amigo Gigatão. 12 jogos abandonados do PS2 que a gente ainda lembra, né? Vamos lá. Quando nós falamos do PlayStation 2, a geração de jogos do PlayStation 2, vem também à mente vários jogos que ajudaram a definir a geração, né? Me vem em mente o Spartan Total Warriors. Pra mim, que é meu jogo preferido, Spartan Total Warriors. Cara, esse jogo é sensacional. Infelizmente, ele veio junto com God of War e parece que não teve tanto sucesso. Pô, mas que jogaço, cara. Parece que lembrar do PlayStation 2 é lembrar de alguns jogos automaticamente. God of War, Need for Speed Underground, e o Most Wanted, Burnout, Resident Evil 4, que também, apesar de ser um jogo que começou no GameCube, é muito lembrado no PS2, Gran Turismo 4, Shadow of the Colossus, enfim. Vem sempre essa line-up de jogos clássicas que tá na mente de todo mundo, e são jogos lembrados porque marcaram a geração, né? E alguns desses jogos, eles tiveram continuações nas gerações seguintes. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos de PlayStation 2, existem jogos que fizeram um sucesso considerável na época, né? Venderam até bem, eram jogos muito falados, mas que simplesmente não são tão lembrados quanto a line-up clássica, mas são os jogos que a gente lembra deles de vez em quando, tipo, nossa, tinha esse jogo no PS2. Jogos que foram abandonados pela publishers, né? Eles não pensam em fazer continuação, nem remake, nem nada, mas o público, de vez em quando, tem uma lembrança desses jogos, né? Tipo, pô, eu lembro de ter jogado este game no PlayStation 2 em uma tarde e ter gostado muito. Ele aparecia em revistas, jogos que fizeram sucesso no PS2 e tal, até marcaram a geração, mas morreram junto com o PlayStation 2. São jogos que não são da primeira linha que é lembrada, mas são jogos que fizeram sucesso, né, que tiveram presença no PlayStation 2. Um primeiro jogo que vem à minha mente, assim, quando se fala em jogos dessa forma, é a franquia SSX. SSX é uma franquia que fez muito barulho no PlayStation 2 e é muito louco você pensar o quanto ela foi esquecida. É uma franquia de snowboard que praticamente teve o seu início e fim no PlayStation 2. Eu Cara, esse nome não me é estranho, mas nunca, nunca vi, nunca joguei esse jogo. Mas esse nome não me é estranho. lembro que várias revistas falavam desse jogo, né? E era um jogo muito divertido, né? Um dos jogos de esporte radicais que ajudaram a definir o PlayStation 2. Eu lembro que ele chamava muita atenção por causa do gráfico, né? Que era bonito e tal. A sensação de velocidade do game. É bonito mesmo, pra Play 2 é bonito. Era um jogo de snowboard que era muito arcade, muito divertido. E o jogo não tinha mesmo nenhuma pretensão de simular snowboarding, sabe? Era feito só pra ser um jogo pra se divertir e tinha manobras extremamente viajadas. Era feito pela Electronic Arts Big, que é uma intro que eu imagino que tá na mente de muitas pessoas, muito mais por outros jogos do que esse aqui, né? Porque eu acho que esse jogo fez mais sucesso fora do Brasil. Quem lembra dessa intro? Eu joguei bastante na época o SSX On Tour, né? Que era muito divertido, ele tinha um estilo gráfico um pouco diferente dos outros, né? Ele tinha esse visual estilizado, parecendo rabisco, né? Você escolhia seu personagem, daí você ia fazendo as missões. Era um jogo bem fácil de você aprender a jogar, mas tinha como deixar o gameplay muito mais complexo para jogadores mais avançados, né? Era muito legal. Tinha as manobras especiais que eu lembro que elas meio que paravam o tempo, né? O personagem tirava um dos pés do snowboard, né? E você conseguia fazer muitos pontos. Era muito satisfatório fazer essas manobras. Eu lembro que eu jogava bem na época até, mas eu fui testar hoje esse jogo e eu tô bem enferrujado, né? Eu não lembro de quase nada, mas enfim. A trilha sonora é uma coisa que eu não lembrava que era tão boa, né? Era coisa de outro mundo. Eu joguei um pouco aqui pra fazer o vídeo, galera, e a trilha sonora é insana. E é engraçado. Cara, ele bateu um ponto aqui que eu me lembrei agora aqui. Cara, a trilha sonora de Spartan Total Warriors, que não é o jogo que ele tá falando, é o meu jogo preferido que foi esquecido, do PS2. É, eu uso pra vídeo. Tipo assim, é muito boa. É uma das melhores. Se não, é uma das melhores, se não a melhor trilha sonora de um jogo que eu já vi. Eu tô falando sério, quem não conhece Spartan Total Warriors, botem no YouTube, vocês vão ver. Esse jogo é igualzinho God of War. Quem gostou de God of War vai gostar de Spartan Total Warriors. Só tem pequenas diferenças, mas, tipo, sensacional.
né? Porque quando a gente pega um jogo desse do passado pra jogar, a impressão que passa é que alguma coisa dos jogos modernos meio que foi deixada de lado, que tinha nos jogos antigos, né? A trilha sonora é uma dessas coisas. A trilha sonora, músicas assim, licenciadas nesses jogos era uma coisa inacreditável. Se você nunca jogou esse game, tá? Joga, porque é um jogo excelente pra você pegar em uma tarde ali e se divertir com ele. É extremamente viciante. É um jogo pra você dar umas risadas ali e nada mais. SSX é um daqueles jogos do PlayStation 2 que ficaram esquecidos em um tempo distante, que fizeram sucesso e hoje as pessoas não lembram muito dele, mas é um jogo que fez barulho. É um jogo que morreu junto com o PS2, teve sequências depois do PS2, claro, mas foi um jogo que as sequências desgastaram, não venderam bem, não foram muito boas também, e a Electronic Arts só perdeu o interesse em continuar fazendo o jogo. Enfim, é um jogo que dá uma certa saudade. Quando se fala em jogo de Velho Oeste, o título que vem à mente é Red Dead Redemption, e o pessoal das antigas lembra de alguns jogos lá da época do Super Nintendo, como Wild Guns, mas um jogo que eventualmente é lembrado por ter sido um jogo bom é o Gun. Eu lembro de ver informações sobre esse jogo nas revistas de games e tal, mas eu não cheguei a jogar ele na época, né? Tinha um amigo meu que gostava muito desse jogo, falava sempre sobre ele, né? Gun foi um jogo feito pela Neversoft, a mesma empresa do Tony Hawk, eu nem lembrava disso. E os caras decidiram fazer um jogo de Velho Oeste depois de fazer jogos de skate, olha que interessante. Apesar de eu não ter jogado esse jogo, eu tenho que admitir que os gráficos do Gun pareciam muito legais, e era um jogo que tinha uma identidade muito única, né? Velho Oeste, que era uma temática que não era tão explorada na época. Hoje ainda é pouco explorado se você excluir o Red Dead. Um jogo de Velho Oeste além do Red Dead Revolver que tinha no PS2. Uma coisa curiosa é que Gun, pelo que eu pesquisei aqui, é um jogo que teve uma recepção da crítica muito boa. Foi um jogo que foi muito bem avaliado, inclusive ganhou premiações, e mais do que isso, vendeu relativamente bem. O jogo passou longe de ser um fracasso e tinha tudo pra ter uma sequência, e mesmo assim nunca teve uma continuação, o que não faz nenhum sentido, né? O jogo sempre foi muito elogiado pela gameplay, né? Ele tem uma gameplay ali bastante dinâmica, interessante, e era um jogo inovador em alguns sentidos. Por que será que nunca teve continuação, né? A indústria fica fazendo, inclusive, Cara, de repente só não foi o sucesso esperado, simplesmente poderia ter uma continuação e botaram na gaveta pra esperar igual o Half-Life. Cadê? Cadê o Half-Life? 300 pessoas esperam um Half-Life, acho que é 5, 4, não lembro. Eles esperam até hoje, cadê? Não tem, é uma lenda, virou uma lenda. Apesar que recentemente, há um tempo atrás, aí tava tendo essa história, né? Que teria, deu até no Gameplay RJ, mas, pô, cadê? É umas paradas sem explicação, pô. remakes de jogos aí que não fazem muito sentido. Este aqui poderia receber um remake, né? Se vendeu bem na época, talvez um remake poderia vender relativamente bem hoje. É uma franquia que foi abandonada, esquecida pela Activision, mas que o público e os fãs eventualmente lembram. Vocês lembram do jogo FIFA Street? Esse spin-off do FIFA fez um... Cara, esse era muito bom. Esse eu joguei. Esse era muito bom, mano. Muito bom. Tem jogos parecidos, cara. Hoje em dia tem jogos parecidos. certo barulho na época do PlayStation 2, principalmente no Brasil. Eu lembro inclusive que a capa era o Ronaldinho Gaúcho, né? E tinha como fazer vários dribles, o jogo tinha uma intro lá que era bem interessante. Eu lembro que tinha a fase do Rio de Janeiro que as pessoas falavam bastante, né? Que é essa que tá passando aí de fundo. A ideia do jogo era inspirada em outras franquias da Electronic Arts, né? Que era o NBA Street e também o NFL Street, que fazia sucesso. Então, a Electronic Arts resolveu trazer uma versão do FIFA, que também foi extremamente bem recebida. Eu não sei se o jogo fez sucesso lá fora, mas imagino que sim, porque teve sequências, né? Mas no Brasil era muito comentado e muita gente gostava de jogar. A coisa mais legal do jogo eram os dribles, né? Fazer uns gols extremamente... Hoje em dia, os dribles dos jogos que tem variáveis dessa parada aí, pô, eu achei meio, tipo, sei lá, acho que eles trouxeram muito pra realidade e os dribles ficaram mais realistas, perdeu um pouquinho da graça. estilosos e tinha uns dribles assim bastante absurdos, mas era um jogo muito divertido de jogar e é um futebol menos sério ali, vamos falar dessa forma. Engraçado que eu fui jogar aqui um pouquinho pra gravar o vídeo, né? E eu não sou muito de futebol, né, galera? Mas eu vou confessar que foi divertido revisitar o jogo aqui. Quando eu jogava na época, eu só brincava um pouquinho no jogo, né? É um jogo ali que eu jogava de forma casual e tem também o especial, né, pra você ter um chute a gol ali mais forte. E vou falar pra vocês que o jogo me pareceu que envelheceu muito bem. O gráfico tá meio datado,
atualizado, claro, mas eu vou falar que ainda tá bem legal e a jogabilidade tá afiadíssima. Os controles deles continuam sensacionais e precisos. Se eu lembro bem, a galera do PS2 aqui no Brasil não ligava muito pra FIFA, então eu imagino que o FIFA Street possa ter feito mais barulho, inclusive, do que o FIFA normal. A EA provavelmente aproveitou a licença que eles tinham de jogadores, né, pra fazer o FIFA Street. Deve ter sido isso que aconteceu. Eu fui fazer uma pesquisa e o FIFA Street aparentemente foi um dos jogos ali que acabou junto com o PlayStation 2. Inclusive, o NBA Street e o NFL Street também acabaram. A série Street, de uma forma geral, foi abandonada naquela época mesmo, né? O que é uma pena. A quantidade de jogos que foram abandonados quando a 7ª geração de consoles chegou, né, o Xbox 360 e o PS3, é insano. Vocês lembram do Mortal Kombat, que tinha dois modos, o de carro lá, o kart, né? E o... Cara, eu esqueci o nome, não sei se era o Armagedão, mano, que era que era modo campanha de terceira pessoa. Cara, eu gostava muito desse modo, mas eu esqueci qual era o Mortal Kombat. Acho que era um Armagedão, mano. Cara, esse Mortal Kombat era muito bom. Nunca mais ouvi um desse modo assim. Eu também não joguei os últimos, mas pelo que eu sei, não tem esse modo campanha em terceira pessoa. Eu só não lembro qual era o nome do Mortal Kombat. E nem o modo de carro, né? O modo de carro também era muito bom. Aliás, aquele modo de carro do Mortal Kombat eu prefiro muito mais do que o Mario Kart. É, coisas da vida. Parece que eles realmente desistiram de fazer alguns jogos pra começar a fazer outros, né? Enfim, mais um game aí que ficou no passado e é muito lembrado e muitas pessoas jogam até hoje. Beautiful Joy geralmente não é um jogo lembrado quando se fala em lista de clássicos do PlayStation 2, mas é um game que fez um certo barulho na época. Eu lembro que era um jogo que aparecia constantemente nas revistas de jogos e era um jogo meio louco que misturava gráfico 2D com cel shade em 3D. Era um game extremamente frenético, né? Um monte de coisas acontecendo na tela e era um game de plataforma extremamente dinâmico. É um jogo bem diferentão, que tem uma estética muito única e diferente dos jogos da época. A gameplay dele era diferente. E esse é um outro jogo da Clover Studio, né? O mesmo estúdio que entregou Kami, God Hand, né? Você percebe que os caras gostavam de fazer jogos diferentões. E eu lembro que o personagem, inclusive, ele aparecia no jogo Marvel vs Capcom. Beautiful Joy 2 é um jogo bastante aclamado pela crítica, mas ele não vendeu bem, né? Tanto que o jogo, ao que indica, tinha a intenção de ter uma continuação que nunca aconteceu. Hora ou outra, alguém lembra desse jogo, né? Provavelmente por causa da estética diferentona dele e por ele ter sido um jogo bastante falado que aparecia nas revistas. Eu não joguei na época, mas eu lembro que eu até tinha curiosidade de jogar ele porque eu vi ele rodando em uma televisão e uma loja de games. E era um jogo que, se eu me lembro bem, ele até aparecia bastante na época. Perto do final da geração do PlayStation 2, era lançado este game que tinha uma temática sombria e obscura, Dark Watch. Dark Watch é um jogo de tiro em primeira pessoa que misturava Velho Oeste com fantasia sombria e era um jogo que tinha uma estética muito única e extremamente original. Era um game que também aparecia nas revistas e era um lançamento muito comentado. Ele tinha uma gameplay muito consistente e foi muito bem recebido pela crítica, né? E muitas pessoas eventualmente lembram dele, né? Lembrou um pouquinho de Doom. Lembrou, vai, lembrou um pouquinho. É um jogo que de vez em quando alguém lembra, nossa, lembra daquele jogo do PlayStation 2 que era de tiro e era meio sombrio e tal. De vez em quando alguém fala sobre ele. E é engraçado, este jogo a gente percebe que como a Capcom gostava de fazer experimentações, né? Tentava coisas diferentes, formas diferentes de gameplay e na grande maioria das vezes eles acertavam. Raramente tem algum erro da Capcom da época. A Capcom, ela puxou a indústria de games pra frente de uma forma absurda, né? Pelo que eu pesquisei, esse jogo foi feito pra ser uma franquia com vários jogos. A Capcom apostou alto na época, mas apesar disso, eles só lançaram um jogo e nunca mais teve continuação. Muito louco, né? God Hand é um jogo diferentão também, que foi lançado bem no finalzinho da geração do PlayStation 2 e foi um game que foi uma curiosa surpresa. O jogo é meio diferente, eu lembro que eu notava, né, que o posicionamento da câmera que ele tinha era meio incomum, assim, meio diferente dos outros jogos, mas apesar de tudo era um game... Pô, se for esse posicionamento assim meio... É porque geralmente a câmera fica um pouquinho mais pra cima, né? extremamente divertido. Eu considero o God Hand um jogo muito bom. Ele era meio que um beat'em up, meio hack and slash, com uma ação bastante frenética do PlayStation 2, né? Com os poderes, assim, um negócio muito louco. E ele tinha muito elemento de humor, né? Ele era um jogo que não se levava muito a sério. Eu lembro que tinha uns chefes, assim, muito absurdo. Um que eu lembro de vez em quando era um que parecia os Power Rangers, sabe? Também era muito criativo, né? Era uma
paródia dos Power Rangers, alguma coisa assim. E era um jogo que costumava surpreender bastante, né? Ele tinha uma mistura com jogos de Velho Oeste também, parecia ter fortes influências desse estilo, meio caricato, misturado com porradaria frenética, e você só avançava pelos cenários descendo a porrada em todo mundo. Era um jogo que não se levava a sério. Honestamente, na época, por mais que o jogo tinha sido divertido de jogar, eu achava ele um jogo meio esquisito em alguns sentidos. E curiosamente, uma coisa bem interessante sobre esse jogo é que ele foi desenvolvido pelo Shinji Mikami, o mesmo que fez o Resident Evil 4. Essa foi interessante. Acho que eles queriam tanto fazer um jogo diferente do Resident Evil que eles basicamente chutaram um balde nesse jogo aqui. Se eu me lembro bem, foi um dos últimos jogos que eu zerei lá na época do PlayStation 2. Um jogo bem interessante. Esse aqui também é um game que foi abandonado. Eu não sei se abandonado é a palavra correta, porque talvez... Kong, né? É o jogo do King Kong. Cara, eu já joguei muito esse jogo. Não cheguei a zerar, infelizmente, mas eu joguei muito esse jogo. Na época de locadora, a gente alugava, ficava um tempo com o jogo e jogava. Cara, eu joguei muito esse jogo. ele tenha sido feito para ser um jogo só, que foi o jogo do filme King Kong, que foi lançado lá pro PlayStation 2. Jogos de filmes geralmente não costumam dar muito certo, mas esse aqui deu bastante certo. Era um jogo em primeira pessoa inspirado pelo filme do King Kong, que estava no cinema na época, e também para pegar a parte do marketing do filme, né, para se juntar ao marketing do filme. O lance é que o jogo acabou ficando muito bom, uma experiência bastante acima da média, com ótimos gráficos, que deu muito certo. King Kong do PlayStation 2 foi muito aclamado na época, tanto pela crítica, tanto pelo público. O jogo foi um grande... Pô, daria muito certo hoje, cara. Com os gráficos de hoje em dia, se eles fizerem no mesmo modelo desse daí, um de exploração, você sendo um humano em exploração na ilha lá do King Kong. E, pô, daria muito certo hoje, cara. Não sei por que aqueles caras não fazem, mano. Sucesso comercial, ele vendeu pra caramba, também por causa do filme. O filme talvez tenha ajudado um pouco o jogo, né, além dele ser um jogo bom, e é um jogo que eventualmente as pessoas lembram dele, né, pelo impacto que ele causou na época. Insano. Quando se fala em Mortal Kombat, a maioria das pessoas lembra de um jogo de luta muito bem sucedido, né, que ultrapassou gerações de consoles, jogos muito bons, enfim, que era um spin-off da franquia Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat Shaolin Monks era um game bem diferente, se você considerar como Mortal Kombat geralmente era, onde você assumiu o controle de King Lao ou Liu Kang e ia avançando por cenários. Eu não joguei na época, mas eu lembro que era um jogo bastante falado e é um game muito elogiado pelos gráficos, gameplays e por ter uma história legal. Tinha um modo cooperativo para você jogar de dois também, o que ajudou o jogo a ainda ficar mais famoso. O jogo foi aclamado pela crítica, muito bem recebido pelo público, ele vendeu super bem, mas mesmo assim nunca teve continuação. Ele nunca Lembro se era esse não. Não sei se era esse não. Porque o que eu lembro é que não era nenhum personagem principal de Mortal Kombat. Eu lembro também que você batia em muitos. Parece que era o pessoal do clã do Sub-Zero. Eu não sei se era esse, sinceramente. O que foi mostrado aqui não deu pra lembrar. Teve uma sequência e foi um spin-off totalmente abandonado que o público eventualmente lembra dele. Tipo, as pessoas comentam, né? Ah, tinha aquele Mortal Kombat do PlayStation 2 que era de fase, que era muito legal, né? Enfim, apesar de ser um jogo meio abandonado, o Ed Boon falou uma vez que esse jogo é de longe o melhor spin-off de Mortal Kombat. Eu acho que da lista é um dos jogos que tem mais chances de retornar. Um outro jogo abandonado do PlayStation 2 e que o público eventualmente lembra é Sly Cooper. Esse foi um game exclusivo de PlayStation 2 e por esse motivo aparecia bastante nas revistas e materiais de divulgação. Era quase considerado uma espécie de mascote do PlayStation 2. O jogo fazia um excelente uso do cel shading, né? E como o cel shading é um estilo que não envelhece, o jogo ainda tem gráficos bonitos. Sly Cooper foi uma franquia que fez muito sucesso, muita gente jogou, era elogiado, a história era considerada boa e eventualmente alguém comenta sobre Sly Cooper, aquele jogo do PlayStation 2. O jogo ainda teve título no PlayStation 3, mas é considerado um jogo da era do PlayStation 2 e muita gente acredita que é difícil que ele retorne. Um jogo que as pessoas eventualmente lembram. Esse eu deixei pro final da lista porque eu já falei sobre ele algumas vezes no canal, né? Um jogo do PlayStation 2 que eu joguei bastante, que é o jogo Jack. A franquia Jack foi uma espécie de continuação para Crash Bandicoot depois que a Sony e a Naughty Dog perderam os direitos da franquia. E Jack meio que veio para substituir, trazendo um jogo de plataforma com alguns elementos herdados de Crash Bandicoot. O grande porém sobre essa franquia é que no 2 o jogo começou a evoluir de uma forma muito curiosa, ganhou aspectos de mundo aberto, ficção científica, trazia até alguns elementos de GTA, dava pra pegar veículos. Arriscando um pouco, dá até pra dizer que o jogo tem um pouco de cyberpunk. Se tornou com o tempo uma mistura de um jogo de plataforma com um jogo de tiro e mundo aberto, o que na minha opinião deu muito certo. O 1 e o 2 são jogos legais, mas
Vocês lembram do Metal Slug? Que era assim, mais ou menos nesse gráfico? Que era mais ou menos do E3D, sei lá. Que também não era em plataforma. Era tu matando o pessoalzinho. Qual era o nome desse jogo? Cara, uns jogos assim que vem na cabeça, cara. Que saudade que é daquele tempo, cara. O 3 é a obra de arte dessa franquia. Jack 3 é, na minha opinião, um dos melhores jogos do PlayStation 2. É um jogo que tem uma história incrível, uma gameplay divertidíssima, uma direção de arte sensacional. As cutscenes desse jogo envelheceram extremamente bem. Os personagens são muito carismáticos. É um jogo muito acima da média. É um jogo onde você também pega veículos, ele tem uma cidade menor, ele tem um mapa ali de mundo aberto, onde tem um desertão pra você explorar e também tem a fase da cidade e tal, que era muito legal. Honestamente, Jack é um jogo meio abandonado da Naughty Dog e é muito difícil imaginar que esse jogo tem alguma continuação, mas é um jogo que eventualmente é lembrado pelo público, né? De vez em quando as pessoas falam, pô, no PlayStation 2 tinha aquele jogo, Jack e tal. Muita gente gosta bastante, né? Principalmente o 3, que é excelente. Mas enfim, no ano de 2005, a Rockstar decidiu fazer um jogo meio diferente e longe da temática do GTA que ela era conhecida, The Warriors. The Warriors é um jogo de beat'em up inspirado num filme de pancadaria dos anos 70, que provavelmente os Hauser deveriam ser fã, né? Porque eles fizeram esse jogo. E é um jogo onde você basicamente avança por cenários, vai batendo nos inimigos, enfim. É considerado por muitas pessoas um jogo muito bom da Rockstar. E é um jogo lembrado por ser da Rockstar, né? Muita gente fala bastante desse game. Foi um jogo aclamado pela crítica, vendeu muito bem, também aclamado pelo público. Apesar disso, é um jogo que nunca teve uma sequência. É difícil dizer se esse jogo teria uma sequência, porque talvez seja um jogo feito pra ser único, né, inspirado no filme e tal. É um jogo meio abandonado, nunca recebe, por exemplo, um remaster, mas é um jogo que o público eventualmente lembra dele, fala dele e tal. Para muitas pessoas é considerado um clássico da Rockstar. No final da geração do PlayStation 2 surgiram jogos muito interessantes com estilo meio GTA, e um desses jogos é Scarface: The World Is Yours. Scarface é um jogo de mundo aberto do PlayStation 2 explorando um final alternativo do filme Scarface. E apesar de tudo, né, é um jogo muito bom, mais um exemplo de um excelente jogo inspirado em filme, né, que deu certo. O jogo tem uma gameplay muito boa, gráficos muito bonitos, um tiroteio legal. E, enfim, o jogo foi lançado no finalzinho da geração do PlayStation 2 e mesmo assim vendeu relativamente bem nos consoles. Era um jogo que inclusive tinha uma sequência planejada e o material dessa sequência chegou a vazar na internet. Tem gameplay da sequência de Scarface que vazou na internet. Tem gameplay do Scarface 2 que inclusive vazou na internet. Eu até fiz vídeo sobre isso há um tempo atrás. Quem quiser ver, eu vou deixar no card. Mas por algum motivo a sequência foi simplesmente cancelada. É um jogo que também é eventualmente lembrado pelo público, né? As pessoas geralmente lembram. Ah, lembra daquele jogo inspirado no filme do Scarface do PlayStation 2? Bem interessante. Bom, galera, esse foi o vídeo então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer uma seleção. É isso aí, galera. Eu vou deixar o link do canal na descrição, como eu sempre faço. E é isso aí, eu tô começando agora no YouTube. Quem puder ajudar seguindo, curtindo os vídeos, eu agradeço muito, vai ajudar. Eu também tenho um canal no TikTok de corte de games que eu jogo. Tenho canal de debate, debate não, de react de debate, essas coisas. Tá tudo lá no link na descrição. É isso aí, valeu!